Olá, nós iniciamos mais um gabinete. Eu, Tabata Alves, editora de política do Leejá, recebo hoje aqui o deputado estadual Alberto Feitosa, do PL. Obrigada, deputado, pela sua presença para a gente discutir o Estado. Eu que agradeço, Tabata. Eu tenho o princípio de sempre estar à disposição da imprensa e tenho acompanhado aí sua luta em defesa da divulgação do que a política que os políticos fazem no estado de Pernambuco. Hoje mesmo o senhor trouxe, né, 2 projetos de lei apresentando aí uma questão que tem sido repercutida nacionalmente, né? Chegou Que rápido aqui, tomou os né? noticiários e está tomando o Legislativo Nacional e os locais também, em relação aos bebês hiperrealistas, né? Que as pessoas estão agora não só colecionando, como lidando com esses bonecos como se filhos fossem, né, deputado? Veja, é inimaginável a que ponto chega o comportamento de algumas pessoas. E notícias por meio da imprensa e principalmente nas redes sociais, que algumas pessoas chegam ao absurdo de levar esses bonecos, né, chamado de reborn, que é renascimento, né? Uhum. Você chamou como ele de Bebês hiperrealistas, bebê né? hiperrealistas, de fato se parecem muito com um Sim. bebê real e levam para serem atendidos nos postos médicos do serviço público, que já é bastante deficitário e em número ainda deficiente, inclusive para a sociedade de maneira geral no estado de Pernambuco e no Brasil como um todo. E chegam lá dizendo que essas crianças estão com anorexia, não comem, estão febris. Bom, enfim, então veja a que ponto chegou a mente humana. E você ocupar a rede pública, não atende, e tem pessoas, ainda tem enfermeiros e médicos que ainda fazem o atendimento. Eu acho que vê ali, é, talvez sem querer fazer o constrangimento, a pessoa que trata esse ser inanimado como um ser real, ainda dá esse atendimento. Na hora que ele presta esse atendimento, ele atrasa ainda mais uma fila que existe, Sim. né? De realidade, né? Das pessoas que de fato, crianças que de fato estão doentes. E outro comportamento também bastante deplorável é procurar, com esses bebês no colo, furar filas. Fura fila na hora de embarcar no ônibus, fura fila na hora de embarcar no avião, fura fila na hora de pagar uma conta em supermercado, numa loja, utilizando daquela prioridade por estar Um com boneco, um né? boneco. Então, isso, de fato, precisa ser freado. O legislativo, ele existe para isso, para atender a necessidade da sociedade. Então, na hora que acende essa luz, aí nem mais nem amarela, a luz vermelha, compete ao legislativo legislar para que isso seja imediatamente sanado ou até repelido. No caso, nós fizemos 2 projetos, atribuindo multas a quem se dirige até os postos médicos de saúde pública. O privado, eu acho que o privado não vai querer atender, mas no caso de saúde pública, a pessoa paga uma multa e o funcionário, no caso o médico ou enfermeiro, que prestar esse atendimento a esse ser inanimado, a esse boneco, ele responde da forma que o regulamento interno de cada estado, de cada órgão, lhe atribuir. Como também, no caso de tentar furar a fila, aí compete ao servidor que está ali, no caso do aeroporto, um servidor da companhia aérea, no caso do supermercado, um balconista, né, ou um caixa, chamar ali a autoridade que atua naquele local, um vigilante, em princípio. Se a pessoa não ficar convencida que não tem esse direito, aí tem que chamar a autoridade policial e encaminhar a delegacia. E aí também, além das sanções previstas no Código Civil e no Código Penal, que é até falsidade ideológica, né? Sim. As pessoas também vão pagar uma multa. E aí o senhor já apresentou o projeto e agora aguarda, né, que os debates sejam... Apresentei neste final de semana, né? E deverei distribuir na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça Do também. qual o senhor é presidente, Sou né? presidente, vamos escolher um relator. Eu acho que esse projeto vai ser um projeto disputado.
diante dos fatos, da forma como ele está vindo com a velocidade muito grande a público. E minha intenção é, se o relator tiver conforto, a gente já colocar para votar na semana seguinte e fazer tramitar na casa com celeridade. Porque, como eu disse, isso precisa ser resolvido imediatamente. A gente está falando de um comportamento onde essas pessoas precisam de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, mas a gente está falando de pessoas que estão tirando a oportunidade de quem precisa de ter atenção básica ou de emergência de saúde, como também um direito de poder acessar, de fato, a um outro serviço, como eu já disse, pagar uma conta, pagar um supermercado, e aí está tirando o direito de quem, de fato, tem uma criança De quem tem essa chorando, de quem tem essa necessidade de necessidade. atendimento, Você que né? me disse antes que é mãe de Mãe dois, atípica. né? Então, veja que situação. Né? Então, você imaginar que uma pessoa com um boneco está tomando sua vez. A gente tem que ser rápido e fazer com que a justiça e as autoridades no estado de Pernambuco tenham, então, um suporte legal para poder atuar e inibir essa prática. Falando da Comissão de Constituição e Justiça, do qual o senhor é presidente, e o senhor tem dito, né, publicamente, que a questão da votação do novo administrador de Noronha, o senhor não vai pautar. Isso. E aí tem tido uma demanda muito grande. Tanto a gente fez uma matéria falando de um protesto, né, que as pessoas de lá de Noronha fizeram, né, clamando por esse novo gestor. E aí também foi o representante, né, do Conselho de Noronha também fazendo esse apelo em relação a essa sabatina para que a ilha, de fato, tenha um administrador. Tabata, primeiro a gente precisa colocar a verdade no que a gente está tratando aqui. O protesto não foi por conta do administrador. O protesto foi com a conduta de um delegado que estava a serviço, Né? serviço na ilha, que entrou em conflito com o morador. Nesse conflito, o delegado usou da arma de fogo, atingiu a perna desse morador e as notícias trazem agora que esse morador vai ter, se não teve, vai ter a perna amputada. Então, o protesto que lá existiu foi por conta desse episódio e a falta de segurança na ilha, que também não é só uma falta de segurança na ilha Fernando Noronha. A falta de segurança em todo o estado de Pernambuco e também em todo o território brasileiro. Infelizmente, a gente vive um momento muito difícil no Brasil, que a gente pode discorrer depois por N motivos, da questão da falta de segurança pública. Ainda a semana passada, o presidente da Assembleia, Álvaro Porto, foi à tribuna questionar os números, foi à tribuna reclamar o número de homicídios, de furto, de roubo, de latrocínios que ocorre no estado de Pernambuco, e muito pouco o governo do estado tem reagido a isso. Então, essa é a verdade. Então, agora, essa questão do administrador foi aproveitar e colocaram isso. Isso não foi, o protesto não foi por conta disso. Você perguntar lá o Ilhéu não foi essa a causa. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, ela tem uma programação, ela tem uma pauta. E o que aconteceu? Se é tão emergente assim, até uma sua xará, a senhora Tabata, que era a administradora nomeada pela governadora Raquel Lira, ela se demitiu. Ela se demitiu, até hoje, Pernambuco e os ilhéus não sabem quais foram os motivos. Muitos colocam que queriam forçar ela a assinar determinados contratos, que ela não estava de acordo. Isso foi incomodando cada vez mais ela, e ela então se recusou a assinar. Acho até que foi o contrato do lixo lá, e aí disse, olha, então é melhor você pedir para sair. Ela assim fez, pediu para sair. Diante desses fatos, a governadora demora 83 dias para indicar um substituto. E vem com esse substituto o doutor Valber, que é um biólogo, secretário executivo da Secretaria de Meio Ambiente. E aí, em menos de 10 dias, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Assembleia Legislativa marcou essa audiência. A reunião da comissão ocorre nas terças-feiras. Então, vejam, e quem está nos assistindo, preste atenção. Na segunda-feira que antecedia a reunião, nós pedimos para a assessoria da comissão ligar para o doutor Valber.
ligou para ele às 3 horas da tarde. Ele estava super feliz, contente que a Sabatini ia se dar no dia seguinte, e ele disse até que a família já tinha sido convencido disso, que ele ia ter que passar alguns dias fora, mas ele disse que estaria sim presente. Eu, então, diante dessa afirmativa dele, procurei a líder do governo, a deputada Socorro Pimentel, combinei que ela recebesse ele na porta da Assembleia e o levasse até o sexto andar, onde fica a sala do presidente. Ele seria, inclusive, recebido pelo presidente. Também, nessa segunda-feira, todos os conselheiros eleitos de Fernando Noronha vieram e almoçaram conosco na Assembleia Legislativa. Fez todo aquele rito Todo já de aquele recepção rito. do... Engraçado que às 4 horas da tarde chega um documento por meio eletrônico, assinado eletronicamente pela governadora Raquel Lira, desindicando o senhor Valber. E a assinatura estava lá marcada às 15h28. Então, veja, eu acho que nem o senhor Valber foi avisado que ele não seria mais sabatinado no dia seguinte, que ele não seria mais o administrador, porque ele seria aprovado lá por unanimidade. Então, causou... A indicação caiu e... Eu fui até a líder do governo, Socorro, você está sabendo disso? Ela disse, não. Fui até o presidente, você estava sabendo disso? Não. Bom, aí demorou um tempo, se viu uma verdadeira manobra política, se trocou Noronha por adesão de um partido político, isso é uma decisão da governadora, a responsabilidade da indicação é dela. Agora, querer pautar a atividade da Assembleia no tempo que o governo quer, aí fica mais complicado. E aí, para piorar a situação, o presidente do Conselho, Fernando Noronha, adentra no plenário da Assembleia, sem estar devidamente trajado, quando está no momento da atividade parlamentar, em votação, em discussão, não pode entrar, a não ser que quem é deputado, quem é ex-deputado, ou que tem alguma coisa de fato a tratar lá do tema que está sendo discutido. O presidente da Assembleia estava na tribuna. O presidente da Assembleia vai à tribuna cerca de 2 ou 3 vezes no ano. Ele estava fazendo exatamente esse discurso que nós falamos aqui há pouco, reclamando da segurança pública. E a líder do governo vai com o presidente do Conselho, fica atrás do presidente da Assembleia, ele ainda na tribuna. Quando ele acaba de falar, ele ainda estava pegando os papéis que o instruíram a fazer o discurso e joga um documento cobrando que seja pautado isso. Depois ele vai para a imprensa, dá um prazo de 15 dias e diz que se a Assembleia não fizesse em 15 dias, ele iria judicializar. Bom, diante disso, realmente, a casa é uma casa política. E eu, mesmo sendo presidente da comissão, eu não tomo uma decisão solitária. Eu tomo uma decisão conversando com todos. Então, hoje não tem clima, não tem ambiente para a gente fazer essa pauta. E o senhor acredita que possa pautar isso em quanto tempo? Difícil a gente dizer tempo, porque a gente está tratando de uma relação política, né? Essa relação agora fica mais esgaçada. Por conta desse episódio, né? Por conta desse episódio. Também, mesmo antes dele ser sabatinado e empossado, já foi feita a indicação de todos os cargos comissionados de lá. Houve uma reação muito grande na ilha por conta disso. Porque todo mundo que já estava lá trabalhando há bastante tempo, inclusive de governos anteriores, pela capacidade, pelo conhecimento do exercício da atividade lá, foi exonerado sumariamente, tá certo? Pelo novo administrador que sequer tinha tomado posse, sequer tinha sido sabatinado. Isso também estressou a relação com a Assembleia Legislativa. Tipo, vamos fazer tudo lá, porque a Assembleia vai cumprir o protocolo que eu mandar. Um raciocínio que foi entendido assim na Assembleia Legislativa. De modo que isso é pouco interessante para os ilhéus e também para a sociedade pernambucana, que parece-me que não está muito acompanhando muito isso. Porque a ilha não vai deixar de ter a administração. Não é uma única pessoa que vai fazer com que a ilha tenha problema de saúde que existe, tenha problema de estrada que existe, tenha problema de segurança pública que existe. O problema é um contexto muito maior de um governo que tem deixado faltar isso em todo o estado de Pernambuco, não é só na ilha de Fernando de Noronha. Alguns defendem, inclusive, né, que Fernando de Noronha deveria ter eleições assim como há nos municípios, né? O deputado Valdemar Borges
ele tem uma PEC, que é um projeto de emenda à Ele Constituição, teve aqui, comentou pronto, sobre. que visa mudar esse critério. Ao invés da indicação da governadora, a Ilha de Fernando de Noronha, assim como elege seus vereadores, vamos assim dizer, né, quando elege os seus Sim. conselheiros tutelares, seus conselheiros administrativos, que são 11, se eu não me engano, também faria na mesma data a eleição do administrador, com mandato de 4 anos, podendo ser renovado por mais 4 anos, como são os prefeitos, como são os governadores e o presidente da República. Essa discussão também vai entrar em pauta na Assembleia Legislativa, está a critério do autor e da relatora, que é a deputada Débora Almeida. Eu já pedi que ele se entendesse para que eu pudesse pautar. Está aí um exemplo. Eu sempre procedo dessa forma, que as pessoas se entendam para que a gente possa pautar. Não adianta eu levar um tema à discussão que esse tema não está maduro. E aí as pessoas entenderem que, por exemplo, o administrador não tenha... Se cobra muito dizendo tem um prazo de 15 dias pela lei orgânica da ilha, mas também a lei orgânica da ilha cobra que a pessoa tenha notória e capacidade de comprovar experiência administrativa. Então, se a gente for, entendeu? Então, na política, tem que ter um tempo para que a gente faça o que tem que fazer e com um olhar sempre preocupado no resultado que é melhor para os pernambucanos. Como o senhor pontuou essa relação, né, da questão política, né, dessa pauta. E também tem a questão das emendas parlamentares, Isso. né? Tem se tentado associar essa questão de não pautar a situação de Noronha, né, do administrador, com a questão das emendas parlamentares que os deputados na Alep têm feito um esforço para esse aumento. Essa relação se dá, de fato? Como é que o senhor avalia? Existe, de fato, uma PEC, também um projeto de emenda à Constituição, que tem o objetivo de alinhar o que já existe nos outros estados, como também para o deputado federal e o senador, que é o valor da emenda parlamentar, que é no valor de 2% da receita corrente líquida. Estaria em torno de 12, 15 milhões para o deputado indicar. O que é importante dizer é que a emenda parlamentar não é do deputado, não é para o gabinete do deputado, é para o deputado. Na verdade, ele faz uma alteração no orçamento e indica que o próprio governo do estado faça uma obra. Por exemplo, nós estamos falando de Fernando de Noronha, as estradas de Noronha estão muito ruins, sobretudo no período chuvoso. Os turistas que lá vão têm que empurrar carro, ficam atolados. Então, o deputado faz uma indicação de uma parte do orçamento do Estado para que o governo do Estado realize uma obra de infraestrutura, no caso, a estrada de Fernando de Noronha, como ele pode fazer também da escola de Itabira, como ele pode fazer da escola de Petrolina, dos municípios, comprar um equipamento, comprar uma ressonância, comprar um aparelho de ultrassonografia, climatizar a sala de aula. Então, é importante, da mesma forma que eu vejo muitas vezes a governadora e a vice-governadora e seus secretários dizer não, esse dinheiro é muito importante para os pernambucanos. A indicação das emendas parlamentares também é muito importante para os pernambucanos. Até porque o deputado, por ele ter uma capilaridade maior, está visitando nos finais de semana os municípios, os distritos, conversando com lideranças comunitárias, às vezes ele percebe demandas, anseios, necessidades da população, que a governadora que está lá no palácio, mesmo com toda boa vontade, mas que não chega para ela essa necessidade. O que é que a gente está dizendo? Isso é relação política. É o que a Constituição prevê, que os poderes têm que ser independentes e mais harmônicos. E a harmonia, ela é feita principalmente de quem está mais acima. Não é assim? Então, nesse caso, parece que há um pouco entendimento do governo do Estado, da governadora, nessa relação. Essa relação ela é difícil, não é só com a Assembleia Legislativa. Ela é difícil com o Tribunal de Contas, que o ex-presidente Ranilson Ramos já externou isso. Ela é difícil com algumas entidades representativas de classe. Ela é difícil com algumas entidades de segmentos do setor empresarial. Isso tem que mudar. As emendas parlamentares, de fato, é uma reclamação muito grande na Assembleia Legislativa, até porque é uma determinação constitucional, não só o seu valor, mas, sobretudo e principalmente, a obrigação de pagá-las.
E a gente está vendo que as emendas parlamentares de 2023 não foram saudadas, a de 2024 também não foram saudadas, e a 2025 a gente está no meio do mês de maio e sequer se fala em pagamento das emendas, e os deputados visitaram suas bases, fizeram acordos e promessas aos prefeitos, aos vereadores, e não estão vendo isso acontecer. Mas, como o senhor bem comentou, né, tem essa deficiência de anos anteriores e a gente teria uma ampliação que daria um salto muito grande, de 6 milhões para 17, mais de 17 milhões em emendas parlamentares por deputado, né? Os cofres públicos teriam, né, pernas para isso? A gente teria... Muito boa essa sua pergunta. É preciso dizer que a gente está falando de 2% da receita corrente líquida. 2%. E os outros 98% ficam com quem? Com o Poder Executivo. Entendeu? É porque a forma como o governo coloca, parece que nós queremos tirar o orçamento do governo do Estado. Não é verdade. Primeiro o governo coloca, e algumas pessoas de maneira até não corretas, vamos usar esse termo, colocam que está tirando dinheiro do governo. Ninguém está tirando dinheiro do governo. A gente está direcionando aonde o governo deve fazer o investimento ou o gasto, tá certo? Se é compra de ambulâncias, se é compra de viaturas para a Polícia Militar, como eu já disse, se é climatização, construção de sala de aula, construção de hospitais, construção de maternidades, é isso que os deputados estão fazendo. Agora, a distribuição é você pegar 2% e você pega esses 2% e ainda divide por 49%, o que vai dar esses números que você disse. Hoje está em torno de 8%, vai para 12%. Você está entendendo o que vai acontecer? Agora, e os outros 98%? Ficam com quem? Com a governadora. E, além do mais, a governadora já pediu 10 bilhões em empréstimos, dos quais ela só gastou 800 milhões. Veja, eu vou repetir. Ela já teve autorização da Assembleia e já contraiu empréstimo com Caixa Econômica, com bancos internacionais, no valor de 10 bilhões. 10 bilhões. E só gastou, até agora, 800 milhões. Então, tem dinheiro o suficiente e toda hora o governo fazia propaganda dizendo que tinha muito dinheiro. Mas agora, quando nós começamos a cobrar o emprego das emendas, não é nenhum aumento. A primeira cobrança é de se pagar o que a Constituição manda pagar. Uhum. E depois ver essa discussão de elevar, porque foi feito assim na Câmara Federal, no Senado, e na metade dos estados. Agora mesmo a Paraíba aprovou há cerca de 15 dias, a Alagoas já havia aprovado. Isso é uma coisa governamental. O que a governadora precisa é entender, e ela precisa compreender que ela foi eleita governadora, ela não foi eleita ditadora. Ela tem que ter uma relação com o parlamento, como ela tem que ter uma relação com entidades representativas de classe, como ela tem que ter uma relação com todo um conjunto de coisas que são importantes para a governabilidade dela. Isso é que é importante. Por quê? Se fica essa briga, sabe quem perde? Os pernambucanos. Por que perde os pernambucanos? Porque você imagina que o investidor que acompanha, que tem a oportunidade de investir em Pernambuco, investir em Alagoas ou no Ceará, ele veja que existe ali um governo que não tem boa relação com o setor empresarial, com os órgãos. Ele vai dizer, olha, eu não vou para ali. Momentaneamente, eu não vou para ali, vou procurar outro lugar para instalar minha empresa. Até porque Pernambuco já tem uma coisa que é muito ruim, que foi aprovado na Assembleia Legislativa, não com meu voto. Nós temos o segundo maior ICMS do Brasil. A governadora Raquel Lira não pode reclamar da Assembleia. A Assembleia deu a ela todos os empréstimos, repito aqui o valor, mais de 10 bilhões, como também deu a ela o segundo maior ICMS. Nós temos esse ICMS de 20,2. É muito alto. Então, o dinheiro tem. Agora, o que a governadora tem que entender, que é melhor para ela, parece que brigar, implicar com todo mundo, parece que isso alimenta ela. Isso não é bom para ninguém, nem para ela.
Eu acho que, pessoalmente, nem para o governo que ela realiza e muito menos para os pernambucanos. A gente está há um ano, um pouco mais de um ano, né, das eleições, mas a gente já tem visto que o jogo tem se desenhado muito fortemente, Pois é, né? Tabata. O senhor tem acompanhado Pois é, de lá de dentro da pois Assembleia é. Legislativa, né, dos grupos políticos, o grupo da governadora, o grupo do PSB, né, que tem se colocado, não tem se dito categoricamente, não tem se apresentado formalmente como candidato, mas todos os indicativos são de que João Campos deve ser um candidato em 26. E o PL também já disse que pode ter um candidato. Será realmente formalizado um nome para o governo do estado, para polarizar ainda É, mais essa situação do jogo de 26? veja, Tabata, primeiro eu quero fazer aí uma reprimenda aos dois, tanto a João quanto a Raquel, que na hora que eles colocam tudo a questão política na frente da gestão, isso para mim não é correto. A governadora faz isso desde o primeiro dia. Ela nunca desceu do palanque. Ela fica toda hora relembrando o governo passado, o governo de Paulo Câmara, que eu vou fazer melhor, que eu vou. Então ela tem que parar com isso. Ela tem que pensar que ela tem que foi dada a ela a confiança de um governo do estado de Pernambuco, que é um estado importantíssimo, pobre, numa região pobre, que hoje está perdendo competitividade para o Ceará há muito tempo, para a Bahia também há muito tempo, e agora está perdendo para Alagoas e para Paraíba. Então, essa briga tem que acabar. O pernambucano não vive de briga de Raquel, muito menos os recifenses de briga de João com Raquel. E vice-versa, isso tem que acabar. Então, os dois são culpados disso, mas eu não estou querendo aqui defender um ou outro, mas quem briga mais e briga com todo mundo é a governadora. E vocês vão ter um candidato? Eu luto para isso, mas no momento certo. No momento certo, nós vamos ter que apresentar um candidato. Até porque o nosso candidato que nós apresentamos em 2022, pelas nossas contas, ela também, a governadora não gosta que eu diga isso, mas é uma realidade. A morte do marido dela sensibilizou muitas pessoas, principalmente pessoas do sexo feminino, que levaram que no dia mudasse o voto. Já tinha ali os 4 candidatos muito próximos, com uma vantagem para o candidato do meu partido, do número 22, para uma eleição que é uma eleição nacionalizada, que é uma eleição que vai de presidente da República até deputado estadual. Então, o peso dos candidatos a presidente levaram a polarização. Sim. E nessa polarização, pelo que tudo indicaria, o candidato que estaria no segundo turno era o candidato do meu partido, o Anderson Ferreira. Uhum. Então, mas como eu disse, teve esse episódio e muitas pessoas levaram o voto a Raquel, colocaram ela no segundo turno. E aí depois, até mesmo nós, pessoas que votaram no antes, que era mais à direita, confiaram o voto em Raquel, por entender que entre Raquel, que tinha uma posição dúbia com relação à direita e esquerda, e a outra já era declaradamente aliada do PT, era de solidariedade, mas declaradamente aliada do PT, nós votamos em Raquel e ela chegou ao governo do estado. Então, com esse exemplo que eu estou dando, a tendência é que em 2026 também haja uma polarização cada vez maior. E hoje a gente está vendo que se Bolsonaro teve mais votos em 22 do que teve em 18, agora ele vai ter mais votos em 26 do que teve em 22. Então a chance de nós termos um candidato e esse candidato, se bem escolhido, ser competitivo e ir ao segundo turno é muito grande. Então eu vou trabalhar e lutar para que a gente tenha um candidato que possa oferecer aos pernambucanos algo diferente do que essa briga PSB. Alguns nomes que já foram até ventilados. Sim, sempre tem nomes que são ventilados. O nome de Gilson Machado, o meu nome já foi ventilado, como também o nome de seu colega apresentador Jorge Licardinot. E a gente está vendo, tem uma outra possibilidade aí de uma mulher, uma advogada também bem atuante, a gente está vendo. Mas de modo que a gente está se preparando para oferecer algo de melhor, além de João Campos e Raquel. A gente está nos minutos finais, né? Nós estamos nos minutos finais do programa. Sim, a gente tem muita coisa a debater e até lhe convido para já uma próxima vez estar aqui, né? E o senhor vai para a reeleição, pretende voos mais longe, né? Brasília? Veja, isso é um questionamento que me é feito mais de uma dezena de vezes todos os dias. Chega a gente lá, vereadores, apoiadores, pessoas que eu encontro no corredores da Assembleia, no elevador da minha casa, na academia. Muito próxima, né, com
Então, o ex-presidente Bolsonaro? eu vou ser muito honesto, Tabata, com você, como eu sou com todo mundo. Isso está em discussão. Eu posso, sim, ser candidato a deputado federal. Isso está em discussão na minha casa, com minha mulher, com meus filhos. Está em discussão até com Dona Helena, minha mãe. E eu vou ter que ter... Isso tem que ser resolvido até início de agosto. Mas eu tenho que ouvir o presidente Bolsonaro. Ele passou por esse episódio aí, né? Devo encontrá-lo no próximo dia 11. Até lá eu tenho deixado que ele fique mais tranquilo, embora ele já tenha falado por telefone, tenha falado por chamada de vídeo, mas eu não quero colocar essa pauta agora, porque ele está acompanhando as oitivas do processo pelo qual Sim. ele absurdamente, na minha ótica, ele está sendo aí responsabilizado e não deveria, porque isso, para mim, é de fato uma aberração jurídica, né? Principalmente acontecendo como está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, deveria acontecer na primeira instância. Mas isso é uma coisa que a gente tem um outro momento para falar. Então, em agosto, Então, o em agosto, eu senhor... devo dizer se eu sou candidato à reeleição ou candidato a deputado federal. Então, em agosto, o senhor volta aqui no gabinete para dizer com Volto. exclusividade. Volto antes, volto em agosto e posso voltar depois de agosto. Mas esse assunto a gente pode tratar com certeza. Obrigada, deputado, pela sua presença e pela conversa sobre política. Tabata, muito obrigado a todos vocês, parabéns pelo programa e sempre à disposição. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou no gabinete com o deputado Alberto Feitosa. Até a próxima.